que era o Funding Loan, Campos Salles, quando ele entra, ele realmente cai de cabeça no Funding Loan, né? Ele declara fim daquela política moratória que o Prudente de Moraes fez. Moratória é a arrecadação que o Brasil tinha, ao invés de pagar a dívida externa com juros e correção monetária, você paga só a dívida e não paga os juros, fazendo o Brasil entrar em colapso, né? Nenhum banco queria emprestar dinheiro para o Brasil a partir daquele momento, né? Então o Brasil herdando todas aquelas dívidas ainda coloniais. O Brasil tinha dívida colonial, o Brasil ainda tem essa dívida colonial na época do Império, guerras na época do Império. E ali Dom Pedro II controlava, mas a partir do momento que entra a República, eles não conseguem controlar toda essa defasagem, toda essa inflação, né? Estava ali, o poder moderador do Império conseguia controlar. Então, o Campos Salles, ele herda tudo isso. E ele declara o fim da política moratória e ele cai de cabeça no Funding Loan. O que era o Funding Loan? O Brasil teria um novo empréstimo, né? Esse empréstimo seria 10 milhões de libras esterlinas, né? Os banqueiros ingleses, né? Rothschilds, né? Os Rothschilds que também financiaram, né, a independência do Brasil, porque teve que pagar para ser independente no final, pagar a Portugal para reconhecer a independência do Brasil, né? Então, foram os Rothschilds que emprestaram o dinheiro para Dom Pedro I em 1824 pagar a dívida para a independência que ele tinha acabado de fazer há 2 anos atrás. E agora, né, com Campos Salles, os Rothschilds novamente emprestam 10 milhões de libras esterlinas. Mas qual que era esse acordo, né? O que era o Funding Loan? Eles iriam emprestar a dívida, seria suspensa. O que era? Eu pagaria 13 anos depois. Eu pagaria essa dívida com correção, juros, né? E tudo mais, 13 anos depois. Que daria para o Brasil se estabilizar, pagar as contas, né? Pagar a dívida, pagar os juros da dívida, né? Porque o que aconteceu? Com o Prudente de Moraes, né? Ele pagava a dívida e não pagava os juros. Com esse empréstimo, ele pagaria os juros da dívida, né? O Brasil, lado na dívida externa, né? Afundando mais ainda com esse empréstimo, 10 milhões, que o Brasil começaria a pagar, né? A dívida com esses banqueiros ingleses em 1911. De garantia, vocês acham que os bancos, né? Os banqueiros iriam emprestar, né? Confiar. Não, o homem é bom, vamos emprestar esse dinheiro, fazer suspensão de dívida durante 13 anos, iremos receber só em 1911 essa dívida e tal. Tem nenhuma garantia? É óbvio que teve uma garantia. Qual que foi a garantia que o Campos Salles deu para esses banqueiros, né? A garantia é que as alfândegas, os portos do Rio de Janeiro e de Santos, as alfândegas, né, as tarifas alfandegárias iriam para esses banqueiros. Então o Brasil hipotecou, né, as alfândegas de Santos e do Rio de Janeiro e deu na mão, forma de garantia que o Brasil ia pagar essa dívida 13 anos depois. É óbvio que esses banqueiros iriam emprestar esse dinheiro, mas teria que ter uma garantia, né? Com medo, né, de no final não receber novamente, né, ter uma moratória aí novamente, que nem teve na época do Prudente de Moraes. O ministro da Fazenda do Campos Salles era o Joaquim Moutinho, né? E ele teve como forma, né, de combater toda essa crise econômica, combater a inflação na época que estava ferrenha, o Brasil afundado numa crise econômica, né? Então você consegue definir se o país, né, está bem economicamente e política pela inflação, né? Se está tendo deflação, o país está caminhando bem, está em caminhos econômicos, em caminhos políticos fundamentados, né? Então, o que acontece? O Campos Salles pega, e o ministro da Fazenda, né, pega o Brasil afundado numa inflação devido à política do encilhamento. Eu já comentei com vocês lá na live do Marechal Deodoro, a primeira live, né? O ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, do Marechal Deodoro da Fonseca, faz a política do encilhamento, né? Permitir que os imprimissem cédulas sem lastro, com ouro, né? Então, o que acontece? Para você imprimir cédula, gente, o que acontece? Essas cédulas que nós temos aqui, circulando, né? Esse dinheiro, a gente tem a mesma quantidade de cédula dentro da sociedade, nossa, né? Circulando, a gente tem nos bancos, em dinheiro, a mesma equivalência, equivalente.
Se você imprimir mais do que você tem, faz o quê? Preços aumentarem, porque é inflação. Então essa política de Keynes, né, keynesianista, né, como combater a inflação com inflação, imprimir mais moeda, só faz você ter mais inflação. Então essa foi a política do Rui Barbosa. E afundou o Brasil numa crise econômica devido a isso. Então, o que acontece? Para combater essa inflação, o que o ministro da Fazenda do Campos Salles faz, o Joaquim Murtinho? Manda recolher cédulas da sociedade, manda queimar essas cédulas, né? Tirar cédulas da sociedade para tentar combater a inflação. Ele manda parar as obras públicas que estavam acontecendo ali na época e demite funcionários públicos para tentar restabelecer os cofres públicos. A partir desse momento, é óbvio que os gastos diminuem, o Brasil começa a pagar as dívidas e começa a diminuir a inflação. Mas o que acontece com isso? Não, com obras, né? Você tem empregos, você tem ali pedreiro, você tem ali pessoas trabalhando, engenheiro e tudo mais. Se você para as obras, se você manda o funcionarismo público embora, a população não tem mais emprego para trabalhar, né? Então há um índice de desemprego muito grande, as pessoas começam a reclamar e há uma reprovação, né, popular no Campos Salles devido a essa política dele, né?